Ainda não, doutor André. Pronto. Ok, Apareceu? ok. Pronto. Deu certo. Tá? Então, como vocês bem falaram, né, a gente vai tratar hoje aí desse tema de convivência familiar na pandemia de Covid-19. Família é um tema que realmente assim, me atrai muito, é um prazer estar falando com vocês sobre esse tema. E também um desafio, né? Eu acho que desde o início da pandemia a gente foi desafiado, eu pelo menos fui bem desafiado a entrar nesse mundo digital. Então, antes a gente estava falando ali numa sala de aula, num grupo de pessoas, olhando olho no olho, trocando experiências. E aqui agora a gente está falando sem conseguir saber quem a gente está atingindo, mas eu realmente espero que essa fala ajude alguém, ajude aí muitas pessoas que têm enfrentado alguma dificuldade nesse período. Como o Francisco colocou, eu sou formado pelo UFC, tenho especialidade em psiquiatria e medicina de família. O percurso começou na medicina de família, hoje meu foco maior é psiquiatria, mas eu costumo dizer ainda que eu sou um psiquiatra de família e comunidade, né, entre os amigos, entre alguns colegas. Atualmente eu estou como assessor técnico da Escola de Saúde Pública do Ceará, né, e não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à indústria do álcool, da farmácia e das drogas. Então, antes da gente começar propriamente a questão da discussão de família, eu achei importante a gente contextualizar um pouquinho essa discussão que a gente vem tendo durante a pandemia sobre as questões de saúde mental, né? Então, da noite para o dia, a gente entrou em isolamento social em março, né? A gente foi, de certa forma, surpreendido por uma doença nova, por uma doença que a gente não conhece, por uma doença que trouxe muita preocupação, muito medo, e preocupações não só sobre nós, né, mas sobre aqueles que a gente ama, aqueles que estão do nosso lado, né, as dificuldades que o isolamento e o distanciamento, né, trouxeram para a gente, as escolas e as universidades que fecharam, né, quem é pai sabe da dificuldade de ter as crianças em casa sem esse espaço de convivência com os coleguinhas, né, com os professores, as questões relacionadas a problemas econômicos e preocupação do trabalho, o impacto do nosso lazer, na nossa atividade física, nas nossas válvulas de escape, né, que é aquilo que nos energiza para o nosso dia a dia, o estigma e o preconceito que veio junto dessa doença, né, então o medo do outro, né, o medo do outro me contaminar, as fake news, que tem sido um problema que tem dificultado ainda mais a lidar com essa situação, o que eu comecei colocando, né, dessa nossa necessidade de adaptar rapidamente aqui ao mundo de tecnologias, e toda hora é um programa novo, toda hora é um sistema novo, e a gente tem que aprender da noite para o dia. E a piora, né, daquelas pessoas que já vinham doentes, né, e o adoecimento de pessoas que acabaram aumentando muito a demanda do serviço de saúde mental, né, dos profissionais de saúde mental de uma forma geral. Além do que o Francisco acabou colocando, da nossa sobrecarga enquanto profissionais de saúde, né, na linha de frente. E, na verdade, não só os profissionais de saúde, né, mas todos os profissionais que seguraram a barra e, principalmente no momento mais difícil da pandemia, no momento onde realmente a gente precisou ficar em casa e agora a gente está chegando nesse momento de começar a sair das nossas tocas, né? Então, tudo isso traz um potencial traumático muito grande, né? E uma coisa que tem nos preocupado é o aumento do surgimento de casos de transtorno de estresse pós-traumático. Então, uma coisa que também é importante a gente naturalizar é que, numa situação como essa que a gente está vivendo, as crises emocionais e os transtornos mentais têm realmente a ser muito prevalentes, tá? E alguns sentimentos, eles são muito comuns e até naturais para a situação que a gente está vivendo, né? A tensão, a ansiedade, o medo, né? Inclusive, são essas sensações, esses sentimentos que fazem a gente se proteger, né? Se eu não me preocupo, se eu não sinto medo, então eu não uso máscara, eu não lavo minhas mãos, eu não me protejo. Então, esses sentimentos têm uma razão também de estar aqui. A solidão, né? E aí nesse ponto eu me preocupo ainda mais com aquelas pessoas que já vivenciavam esse sentimento, né? Principalmente os idosos que trazem muito essa queixa,
E a tristeza, né, por perdas não só de pessoas queridas, né, por perdas não só para a morte, mas perdas financeiras, perdas econômicas, perdas da convivência escolar, perda de planos que foram traçados e não puderam seguir. Tá? Eu achei muito interessante essa pirâmide, né, do Instituto Chinês, que eu vi numa aula da Aticena Paiva, né, que é uma psicóloga que trabalha com catástrofes, estuda catástrofes, na verdade, impactos psicológicos nas catástrofes. E cerca de 70 a 87% das pessoas vão ter dificuldades de adaptação, né, durante essa pandemia. 10 a 20, 25% vão desenvolver problemas psicológicos que vão requerer intervenção. E cerca de 2 a 4% dessas pessoas vão chegar a desenvolver transtornos psiquiátricos, né, com uma atenção à saúde ainda mais necessária. Alguns grupos especiais, né, vão ter dificuldades mais específicas, como as crianças, né, pela dificuldade de compreensão, pela mudança da rotina, como o exemplo que eu citei da escola, a ansiedade, o medo, a tristeza, né, e essa dificuldade de entender tudo isso que está acontecendo. Os idosos, que a gente tem falado nesses 7Ds, né, que são mais vulneráveis à depressão, à sensação de desamparo, de desesperança, de desespero, os quadros demenciais, doenças que eles já enfrentam, os quadros de confusão mental, que a gente denomina delírio. E o suicídio na população idosa é o recorte que mais cresce, né? E é um público que eu particularmente tenho um carinho muito especial que eu acho que a gente precisa cuidar melhor. Outros grupos vulneráveis são as pessoas que residem longe das suas famílias, né, que estão longe do seu apoio, né, que é esse tema que a gente vai tratar hoje, então acaba sendo mais difícil para essa população. As pessoas mais pobres, né, então você imagina você se isolar numa casa de 2 cômodos com 8, 9 pessoas. Os estrangeiros que também não têm esse suporte aqui, os presidiários, né, que a gente viu algumas dificuldades, está havendo algumas dificuldades dentro do sistema carcerário, e aquelas pessoas que usam álcool e outras substâncias que podem ter esse uso, de certa forma, agravado durante a pandemia. E aí, já começando a entrar propriamente aqui no nosso assunto, eu acabei optando por trazer mais uma discussão de como a gente pode trabalhar melhor essa convivência do que propriamente estar trazendo problemas e situações que a gente tem percebido acontecer aqui no nosso dia a dia. Encontrei um material muito bacana do pessoal da Paraíba, do pessoal de Brasília, do pessoal de Minas Gerais, né? Fiz aqui um compiladinho, no final tem as referências, quem quiser aprofundar, quem quiser dar uma lida melhor nos temas, tá? E vamos lá. Tá? Então, o isolamento social, ele tem trazido essa dificuldade de a gente reorganizar a nossa convivência familiar. E essa convivência, ela pode ser tanto um problema como uma solução. Né? Se a gente conseguir trabalhar bem essa convivência familiar, isso inclusive vai ter um caráter protetor, né? Vai ter um caráter de auxílio, de apoio, de ajuda. E para que essa convivência funcione, o ponto fundamental é a comunicação. Né? E, por incrível que pareça, nos tempos de hoje, tem sido cada vez mais difícil, seja no nosso núcleo familiar, seja nas nossas rodas sociais. Né? E como a gente pode fazer desse momento, né, mais trágico, mais amedrontador, mais preocupante, uma oportunidade para melhorar essa nossa convivência familiar. Então, antes de mais nada, aqui a gente não tem a pretensão de colocar regras, né, de ditar o que deve ser feito, como se deve agir, porque, na verdade, a família ela não é uma instituição única, ela não é uma instituição padrão. Né? Cada núcleo familiar ele é um núcleo único, ele tem o seu contexto familiar, ele tem a sua forma de funcionamento. E é importante não só a gente conhecer esse nosso núcleo, como entender esse funcionamento e trabalhar para que esse funcionamento seja mais funcional. Tá?
Então, é um momento de a gente se adaptar, né? Eu trouxe algumas figurinhas aí que eu achei assim, bem emblemáticas do momento, né? Os pais tentando conciliar o home office com o cuidado aí dos filhos pequenos, que eu acho que muita gente viveu essa situação, né? E é uma situação que, de uma forma geral, toda a sociedade está vivendo, né? Todos nós estamos tendo que mudar, estamos tendo que se adaptar, estamos tendo que nos reinventar. E aí, de novo, voltando para esse tema da comunicação. Vocês vão ver que eu vou falar muito em comunicação, 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 conversar, falar, tá? Porque essa é a base da resolução dos nossos conflitos, né? A comunicação é um ponto fundamental para que a gente entenda o outro, para que a gente trabalhe a empatia, para que a gente se coloque no lugar do outro e conversar numa linguagem que seja acessível a todos os membros da família. Não adianta você falar de problemas financeiros para uma criança que não entende ainda como é que funciona o dinheiro, né? Mas você pode trazer de uma forma lúdica, né, a situação que você está vivendo, de uma falência financeira, de um corte de gastos, dentro da linguagem dela, né? As crianças, elas têm uma capacidade de adaptação incrível, né? Mas elas precisam realmente ter um mínimo de compreensão sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está querendo transmitir para o seu filho, para aquela criança, tá? Então, é muito importante, dentro dessa comunicação, dar espaço, né, para que todos coloquem suas dúvidas, para que todos coloquem suas angústias, tá? Para que isso realmente possa funcionar. E outra coisa que é muito importante, e que a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito, principalmente no público adolescente, é de a gente não criar a expectativa de que as pessoas conseguem ler os nossos pensamentos, né? De que as pessoas conseguem descobrir o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, sem que a gente fale. Então, é fundamental que a gente coloque para fora esses sentimentos. Então, tarefas e rotinas. Principalmente num primeiro momento, né? Eu vi isso acontecer de uma forma em muitas famílias que eu acompanho, trazer regras claras de cooperação com as tarefas, né? Dividir essas tarefas. Eu acho que isso pode ser, inclusive, uma ajuda, uma herança, um legado que fica para depois da pandemia. Ontem mesmo eu estava conversando com um pacientezinho e a mãe, e com essa história do mural de tarefas que eles fizeram, ajudou no funcionamento da casa, né? Na verdade, é um paciente que já tem mais de 20 anos, né? Mas não sabia cozinhar, não sabia fazer muita coisa dentro de casa, e ontem chegou todo feliz que estava cozinhando melhor do que muita gente na família. Então, se a gente faz isso de uma forma leve, né? Sem sobrecarregar ninguém, definindo quem vai fazer o que cada dia, sem também ser extremamente excessivo, sem também ser extremamente rigoroso, é uma coisa que pode funcionar não só para evitar a sobrecarga dessas pessoas na família, como também para aumentar a união, né? Fazer com que todo mundo cuide aí da sua casa. É uma coisa que eu bato muito na tecla quando a gente está falando em construir rotina, principalmente num momento como esse, é de não fazer isso de uma forma muito rígida. A gente já está vivendo um momento difícil, então não é um momento para a gente estar se cobrando produtividade, estar se cobrando cumprir tudo o que foi planejado, né? Mas tem três coisinhas que a gente bate muito na tecla que são importantes a gente estabelecer: hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, né? Porque a gente tem aí alguns relógios biológicos, né? Que ajudam no equilíbrio do nosso metabolismo, do nosso funcionamento. Então, se você tenta dormir todo dia na mesma hora, acordar todo dia na mesma hora, o corpo já sabe. Começou a chegar ali 11 horas, o soninho está vindo, começou a chegar ali 6, 7 horas, que é o horário que você está habituado a acordar, o sono já foi embora mesmo sem despertador. Mas se eu começar a dormir um dia mais cedo, um dia mais tarde, um dia eu acordo meio-dia, outro dia eu acordo 8 horas, daqui a pouco eu estou trocando o dia pela noite, meu corpo não entende qual é o horário de sentir sono e de despertar, e isso dificulta, inclusive, a construção das nossas atividades do dia a dia, tá? Comer a mesma coisa, né? Daqui a pouco, se a gente não tem esses horários muito regulados, a fome bagunça,
né? E a gente viu em alguns estudos que a pandemia trouxe ganho de peso, e a obesidade é um problema que a gente discute mundialmente como um problema de saúde pública hoje. Então, é muito importante a gente cuidar dessa questão da alimentação também, e sem esquecer do se manter ativo, né? Seja dentro de casa, seja como você conseguir aí se manter ativo, tá trabalhando um pouquinho mais essa questão do metabolismo. Ainda sobre essa questão das tarefas, né? É muito legal esse meninozinho aqui arrumando a cama dele de uma forma aí como se fosse uma brincadeira, e é isso que é o objetivo dessa ideia, né? Transformar essa coisa de cuidar da casa, de cuidar do lar, numa brincadeira saudável, numa coisa que fique, como eu falei, para depois da pandemia. Então, é importante que todo mundo que se comprometeu com essas tarefas cumpra, né? Faça a sua parte, tanto para não sobrecarregar ninguém, como para que as coisas não vão se acumulando e daqui a pouco vire aquele ambiente todo bagunçado, caótico, que acaba gerando até um desconforto de a gente estar num lugar assim. Então, a gente tem um lugar que esteja arejado, limpinho, organizado, é fundamental também para isso. Claro que dentro das nossas possibilidades, né, pessoal? Uma coisa é uma pessoa que mora num apartamento de 300 metros quadrados, tem uma casa que tem um quintal, outra coisa é uma pessoa que mora num cômodo, uma casa com 2 cômodos, como eu falei, né? Então, é se reinventar, se adaptar, mas respeitando aquilo que a gente tem, né? Aquilo que é o nosso recurso, aquilo que é a nossa possibilidade. E trazer um pouco mais das relações, né? A gente volta de novo para esse tema da comunicação. Tá? Vocês veem que comunicação é a base da gente trabalhar a convivência, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar. E comunicação não é só falar, né? Comunicação também é ler os movimentos do outro, a linguagem corporal, e é, acima de tudo, ouvir. Às vezes a gente acha que comunicar é só dizer para o outro aquilo que a gente pensa, né? Sem escutar o outro, sem ouvir quais são as necessidades do outro, sem ouvir quais são as inquietações desse outro. E quando a gente se relaciona com o outro com essa característica de dominação, de criticar, de punir, né, de impor algo que você acha certo, que você acha adequado, que você acha que deve ser feito, sem escutar esse outro, sem dividir essa comunicação, na verdade, a gente está praticando uma violência. Comunicação é troca, né? Comunicação é levar em consideração a opinião do outro. E se isso não acontece, o que a gente acaba fazendo, o que a gente acaba conseguindo é afastar essas pessoas da gente. Aqui um golinho d'água. E aí, como se conectar? Tá? Eu trouxe essas figuras, assim, você vê que são figuras encenadas, mas que são figuras fortes, né? E de coisas que, com certeza, vocês já presenciaram, seja na infância de vocês, seja na vida adulta com a família de vocês, e questões que a gente sabe que trazem muito sofrimento, não só para o casal, mas para as crianças, né? Você vê aí a cena da mulher e o marido discutindo, com o meninozinho pequeno no colo e a outra menina com a mão na cabeça. Os pais discutindo e a nenenzinha chorando ali no canto, né? Então, assim, para a gente estabelecer uma comunicação, é importante que, acima de tudo, a gente se respeite. Comunicação, né? Se conectar, não é chegar para o outro e mostrar que eles estão errados e você tem razão, e que você ganhou, e que você é o certo, que você é o danadão, e que por isso todo mundo tem que fazer do jeito que você está dizendo, né? Rotular, criticar, apontar, né? Como ela está fazendo aí na cena com a menina, é uma coisa que muitas vezes também afasta, também torna isso menos receptivo, e às vezes você acaba criando barreiras de comunicação. Então, a gente precisa falar de igual para igual. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior que ninguém, especialmente quando a gente está falando de família, de amor, de afeto, de pessoas que são importantes na nossa vida. Esse tipo de frase, né?
você tem que me obedecer porque eu sou mais velho que você, porque eu sei mais do que você, né? São coisas que talvez não ajudem, né, a se conectar adequadamente, né? Seja entre dois adultos, seja entre um adulto e uma criança, né? Ou trazer uma sensação de culpa, de vergonha, né, com frases como essa. Como é que você tem coragem de fazer isso? Se você me amasse de verdade, você não ia fazer isso, né? Como será que essa pessoa que está ouvindo isso se sente, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca, né? Eu gosto muito daquela citação, né, de a palavra dita não tem volta, né? E então, é muito importante a gente filtrar o que sai da nossa boca para a gente não estar sendo agressivo, para a gente, no lugar de estar trabalhando uma comunicação que conecte, trabalhar uma comunicação que afaste, cria barreiras, e que, na verdade, não é uma comunicação. Empatia é uma palavra que a gente usa muito hoje, né? E aprender a observar o outro, né, se colocando no lugar dele, é fundamental para a gente ler o que está nas entrelinhas, né? Para a gente ler o que está além do que é falado, né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar insegura, cansada, amedrontada, atarefada, né? E você chega, você cobra e você não consegue dar espaço para aquela pessoa se abrir, né? Então, é legal a gente prestar atenção no que está por trás, às vezes, daquela explosão, né? Daquela fala irritada, né? A mãe chegou e explodiu com todo mundo em casa. O que será que aquela explosão ali está querendo dizer? Né? Como será que está aquela mãe? O que é essa irritação? O que é essa explosão está trazendo dali de dentro? Eu gosto muito de fazer uma analogia com meus pacientes com uma panela de pressão, né? Panela de pressão, não sei se vocês já observaram essa semelhança, mas à medida que o vapor de água aumenta, né, e a pressão dentro dessa panela aumenta, se não tem aquela válvula de escapezinho para o vapor de água sair, o que acontece com essa panela? Explode, né? E assim é a gente, né? Quanto mais a gente guarda, quanto mais a gente se fecha, quanto mais a gente não consegue colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Ou utilizar nossas válvulas de escape, nossas coisas que nos fazem bem, né? Para relaxar, para conseguir aliviar um pouco disso, a gente também explode. Então, todos nós erramos, né? E errar é uma forma de a gente aprender. Então, é uma coisa que às vezes acontece muito também, é que na tentativa de ajudar, de proteger, a gente acaba tentando impedir, né, que os nossos filhos, nossos parentes, nossos entes queridos cometam erros, quebrem a cara, né, se decepcionem com alguma coisa, mas os erros fazem parte da vida, né, e é importante a gente perceber isso e procurar a melhor maneira de tentar ajudar todos quando alguma coisa não sai bem. E pedir desculpas, né, pessoal? Eu acho que saber pedir desculpas é fundamental para um bom relacionamento, para uma boa convivência familiar. E pedir desculpas não é só chegar e desculpa aí pelo que eu fiz, tá? Pedir desculpa é mudar de comportamento, é aprender com aquele erro, né? Se aproximar através da mudança que você mostra para o outro que aconteceu. Eu trouxe essas ilustrações do abraço, porque eu acho que o abraço ele fala muito, né? O abraço ele é uma expressão que traz muito afeto e que tem muito a ver com isso que a gente está discutindo. E eu, particularmente, tenho sentido muito falta dos meus abraços. Eu acho que todos nós estamos vivendo esse momento de distanciamento, sentindo essa falta de afeto que o distanciamento social está nos trazendo, né? Espero que isso seja temporário. A gente é um povo muito afetuoso, é um povo que gosta de apertar, de beijar, de abraçar. E eu espero que, com o controle da pandemia, com as coisas que a ciência vai trazer para combater esse problema,
a gente volte aí a poder se abraçar e abrace bem muito todo mundo que a gente ama. E respeito, né, pessoal? Observar a forma como a gente fala, né? Como é que estão as nossas emoções na hora que a gente vai iniciar uma conversa. Às vezes a gente vai conversar com o outro já armado. Eu estou irritado, eu estou chateado com alguma coisa que aconteceu e aí eu estou com aquela raiva aqui preso e eu vou para a conversa. Na verdade, eu não vou conversar, eu vou discutir, eu vou brigar, né? E muitas vezes eu vou desrespeitar. E é aquilo que eu falei, a palavra, depois que ela sai da nossa boca, ela não volta, né? E quando você machuca o outro com palavras, aquilo fica aqui, aquilo marca. Então, saber a hora de conversar, né? Aconteceu um problema, né? O grupo está muito irritado, tem alguém na família que está muito irritado, dá o espaço de cada um, deixa cada um lidar com as suas emoções, deixa cada um elaborar aquelas emoções. Quando a poeira baixar, comunicação. Não é também botar o problema para baixo do tapete, fazer de conta que nada aconteceu. É apenas conversar no momento correto. E outra coisa que eu tenho visto muito é que, principalmente no começo da pandemia, parece que quem estava dentro do seu núcleo familiar, isolado com as pessoas da sua família, tinha que fazer tudo o tempo todo junto. Né? Então, o marido e a mulher tinham que estar o tempo todo juntos na cozinha, cozinhando, limpando a casa, assistindo a sua live e tal. Mas a gente precisa do nosso espaço. Né? Nós precisamos das nossas individualidades. Né? Então, dentro das possibilidades de cada um, né, ter o seu quarto, se fechar um pouquinho, fazer as suas coisas que são você com você mesmo, tá? São fundamentais também para que a gente consiga ter uma boa convivência. Então, ter esse espaço, ter essa individualidade na medida do possível, dentro das possibilidades de cada um, também é fundamental para essa boa comunicação, para essa boa convivência familiar. E conviver. Né? Eu acho que isso foi uma coisa que a gente pode falar que foi positivo no isolamento social. Né? A possibilidade de estar junto da família. Eu tenho escutado muito isso, principalmente nessa fase de retomada, e muitos pais dizendo, como foi bacana eu poder conviver com meus filhos, no primeiro momento foi desesperador aquelas tarefas de casa, mas agora eu estou até começando a sentir falta de acompanhar, de ver meu filho ali conseguir fazer aquela tarefa, de brincar, de fazer um bolo junto, né, de chamar o vovô e a vovó e pedir para contar uma história. Né? Os idosos, eles adoram contar histórias do passado, adoram contar histórias da família. Então, assim, é uma forma muito gostosa de envolvê-los. E essa criatividade é que nos ajuda a construir essas atividades, né? A estar junto e, assim, conseguir estreitar esses laços com a família. Agora, sempre dentro dessa lógica, né, pessoal? Através de uma comunicação, através de uma compreensão do outro. Né? Se a gente consegue compreender o outro, ser empático, se colocar no lugar do outro, respeitar os limites e as necessidades de cada um e se comunicar, com certeza esse convívio familiar vai ser um fator protetor em saúde mental para esse momento. Tá? Porque realmente a gente está vivendo um momento que é muito adoecedor em termos de saúde mental. E aí, quando essa convivência complica, né? Aqui vocês vão ver que eu já estou resumindo, trazendo até algumas coisas que a gente já discutiu, mas para reforçar a importância de alguns pontos para essa convivência familiar ser uma convivência saudável, harmoniosa, gostosa aí de se viver. Então, a pandemia ele trouxe a obrigação de nós convivermos com esse núcleo familiar. E essa convivência obrigatória, né, ela pode ser uma coisa difícil, né, pode ser uma coisa dolorosa para famílias que, às vezes, até não se conheciam mais tão bem, né, porque um estava atolado no trabalho, o outro estava atolado no seu outro trabalho, as crianças estavam na escola e a convivência era uma convivência de final de semana. Então, de repente, a gente começa a conviver com todo mundo todo dia e perceber, às vezes, algumas dificuldades, né? Alguns desafios nessa convivência. E, de novo, empatia.
né? Se colocar no lugar do outro, entender o lugar do sofrimento do outro, porque cada um de nós está vivenciando esse momento de uma maneira diferente. Lembrando que a comunicação, e especialmente escutar, é um caminho para essa boa convivência, né? Eu tenho falado muito que a gente precisa ter mais ouvido do que boca, né? Tentar dar menos conselhos, né? Tentar estar colocando muito para o outro o que é que deve ser feito e tentar escutar o que aquele outro traz e, a partir disso, construir uma ideia junto, né? Então, essa comunicação efetiva ela é fundamental nessa construção dos relacionamentos. E saber esse momento de ouvir, saber esse momento de falar com base no respeito do outro, né? Para que uma comunicação funcione, né? É troca, né? Não é monólogo, é diálogo, né? É conversa, né? Então eu tenho que saber a hora de ouvir, tenho que saber a hora de falar, né? Essa discussão tem sido uma discussão muito difícil de fazer agora na pandemia, que é a discussão do controle do uso de telas, né? A gente vê a recomendação que crianças menores de 2 anos, né, não devem usar telas de jeito nenhum, né? Crianças de 2 a 6 anos devem usar aí no máximo 1 hora por dia, de 6 aí em diante 3 horas, e de repente as escolas trouxeram a necessidade de aula online. Então, uma criança de 3 anos está exposta ali à tela 3 horas, né? Então, assim, é uma discussão que tem sido difícil de ser feita, mas que, na medida do possível, a gente tente fazer esse controle. Tá? E talvez uma das maneiras mais eficazes, né, de fazer esse controle seja investir na interação social dos membros da família. Tá? Botar a gente para conviver, para jogar junto, para conversar, para brincar junto, tá? Fazendo aí revezamento entre quem estiver na casa, né? Claro, pessoal, que sempre dentro dessa lógica que eu estou colocando, das nossas possibilidades, né? Uma outra coisa que eu tenho visto muito é a dificuldade de alguns pais com o retorno do trabalho, inclusive presencial, de como cuidar desses filhos, né? Eu não tenho babá, eu não tenho com quem deixar, eu também não posso levar o meu filho para o trabalho, e aí como é que fica isso? Né? Então, assim, é mais uma questão que traz sofrimento, que traz necessidade de adaptação, mas que essa interação social ela pode ser muito positiva para a família. Então, investir em novos hábitos que integrem, né? Fazer a tarefa junto, né? Aqui tem outra foto da família brincando aí de cabra cega. Lá na Escola de Saúde Pública, a gente preparou uma série de cartilhas, né? Que inclusive tem uma que é de orientações gerais ao cidadão, que traz uma série de orientações na parte da infância. Então, tem jogos, tem alguns materiais que vocês podem acessar também para ver opções. Tem um de atividade física, né, que você pode fazer em casa, que o pessoal da turma da Residência Integrada de Saúde e outros colaboradores colocaram uma série de vídeos, brincadeiras, né? Eu até estava vendo um que eu resgatei a minha infância, que era como fazer aquele brinquedo do vai e vem, né? Que a gente fazia com garrafa de Coca-Cola, com garrafa de PET, né? E corda, que é uma coisa super simples, né? E que você envolve as crianças numa tarefa aí artesanal, manual, né? E gera uma brincadeira super saudável. Tá, pronto. E aí, como... Aqui sai um pouco... Né? E aí, enfrentar os problemas juntos, né? Muitos de nós estamos enfrentando problemas, né? Como eu falei no início, seja econômico, seja de administração do lar, do trabalho, do adoecimento de familiares. Então, na medida do possível, compartilhar esses problemas de forma conjunta, né? O problema não é só do pai, o problema não é só da criança, o problema não é só do jovem, né? O problema ele acaba sendo da família.
e conversar de forma conjunta, né? Sem colocar esse problema para baixo do tapete, sem trazer esses conceitos de certo e errado, de quem é o culpado. É uma forma de a gente trabalhar uma solução juntos ou de pelo menos compartilhar essa angústia. Então, buscar soluções que sejam pactuadas entre todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então, outra coisa que pode ajudar bastante nessa convivência é compreender, ajudar e, se necessário, perdoar, né? Então, como eu já falei algumas vezes, esses problemas eles não estão afetando apenas uma pessoa, né? Quando a gente está vivenciando aí um núcleo familiar, quando a gente tem outras pessoas, né, que vivem com a gente, que amam a gente, que se importam com a gente, o problema ele passa a ser de todos. E só esse compartilhamento já pode ser uma forma de ajudar na solução desse problema. Tá? Então, tentar ser resiliente, compreender o outro, ajudar e, quando necessário, perdoar. Eu trouxe aqui o nosso abraço. Vocês veem que eu estou sentindo falta que só desse abraço, hein? E algumas situações, elas realmente vão ser mais críticas, né, pessoal? A gente tem visto um aumento nos casos de violência doméstica, de violência contra a criança, de violência contra o idoso. Então, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mudou, né? Então, briga de marido e mulher, agora a gente mete a colher sim, a gente denuncia, a gente liga para o 190, né? E eu achei muito interessante essa campanha, né, que está sendo trazida pelo Conselho Nacional de Justiça, sobre o sinal vermelho contra a violência doméstica, né, onde está sendo incentivado a fazer um X na mão, né, e quando chegar numa farmácia, num estabelecimento, você mostra de uma forma discreta para aquelas pessoas ligarem para o 90, denunciarem. Eu tenho visto outras iniciativas parecidas, né, com o grupo que eu trabalho no Rio de Janeiro, né, como formas de comunicação não verbal, como formas de comunicação que ajudem a fazer essa denúncia. A gente sabe que às vezes é bem difícil para quem está vivenciando a violência conseguir fazer essa denúncia. Tá? Estabelecer e cooperar com a rotina familiar, né? Como eu falei no início, né? Quando a convivência complica, estabelecer essa rotina também é algo que ajuda bastante, né? Então, sono, a alimentação, as atividades escolares, a atividade do lar, sempre respeitando o limite de cada um, sempre respeitando as limitações de cada um, tá? Para que isso não seja um problema ao invés de uma solução. Tá? Eu trouxe 3 recomendações aqui do Manual da Organização Mundial de Saúde, mais voltada para as crianças e pais, né, que é uma coisa que acaba aparecendo sempre, que é como lidar com as crianças nesse momento, né, da pandemia. Então, a gente já está avançado, eu acho que muita gente já escutou isso, mas reforçando, é muito importante a gente botar as crianças para se expressarem. A gente sabe que tem crianças que têm dificuldade de falar, mas elas desenham, elas inventam brincadeiras, elas contam histórias lúdicas e, às vezes, a partir dessas manifestações, elas conseguem expressar seus medos, suas ansiedades, né? E só de falar isso, muitas vezes elas já se sentem melhor. Então, manter a rotina da família, né? Aquelas coisas que elas são acostumadas a fazer em casa, na medida do possível, e tentar trazer coisas novas, né? Brincadeiras, conviver mais, né? Participar mais. Nesse momento é natural que eles estejam demandando mais os pais, até pela convivência, né? Seja os pais, seja os avós, seja quem está com as crianças nesse momento, né? E acaba exigindo mais deles. Então, conversar de uma forma honesta, né? Botar eles para falar sobre isso, muitas vezes já é essa forma de ajudar. E lembrar que as crianças, muitas vezes, elas se espelham naqueles que são suas referências, né? Nos seus pais, nas pessoas com quem eles convivem mais, né?
e a partir daí eles tiram a forma que eles lidam com as suas próprias emoções, né? Então, a gente se cuidar, a gente cuidar das nossas emoções também é uma forma de cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. Como eu falei, outro público aí, eu gosto muito de trabalhar e que me preocupa muito são os idosos, né? Até porque muitos idosos já vivem uma situação de isolamento, né? Já perderam muitos entes queridos ao longo da vida, já têm doenças, às vezes, que mexem com a sua compreensão, com a sua cognição, com a sua força motora, com as suas capacidades de se autocuidar. Então, oferecer apoio emocional, seja através de uma ligação, seja através de uma chamada de vídeo, né? Seja através de cuidadores que podem estar com eles nesse período, é fundamental para aliviar um pouco desse sofrimento deles, né? Como eu falei, hoje é uma fatia que mais preocupa a gente, é uma das fatias que mais preocupa a gente na questão do suicídio, né? Até pela fragilidade maior que eles têm no êxito, né? De conseguir por ter uma saúde mais frágil. Às vezes eles podem ter uma dificuldade maior de compreender o que está acontecendo, então às vezes a gente precisa falar uma vez, duas vezes, três vezes, deixar por escrito, né? Então acho que a palavra aqui é muito paciência, tá? E tentar envolver o máximo possível essas redes de apoio, a família, na proteção e cuidado desses idosos. Tá? E aí, já começando a fechar com vocês, quem já me ouviu falar sabe que eu adoro repetir essa frase, né? A frase da educação popular, Railino repete muito essa frase, eu acabei aprendendo isso com ele, que é cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo. Então, assim, tudo começa na gente, né? Mas para esse ciclo girar, a gente precisa estar se cuidando. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem, né? Para a gente cuidar desse lugar que a gente vive, a gente precisa estar bem. Então, esse é um momento mais do que nunca para a gente cuidar da gente, para a gente cuidar de quem está do nosso lado e para a gente cuidar desse mundo que a gente está vivendo, que também está sofrendo muito. Algumas orientações que eu peguei de uma cartilhazinha que a professora Alessandra Xavier fez para o Ministério Público, também que ficou bem bacana, recomendo a leitura para quem não conhece, que é cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, se manter ativo, manter contato com as pessoas queridas, mesmo que por contato telefônico, né? Se envolver nas atividades domésticas, arte, cultura, né? Acho que as lives aí foram outra coisa que ajudaram bastante aí na pandemia, estão ajudando ainda, e cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E outra frasezinha aí que eu gosto muito, que essa eu escutei uma vez no treinamento do CIR, que é cuidar, se cuidar e ser cuidado. A gente tem visto já um aumento significativo do adoecimento mental, né? Eu peguei essa estimativa aqui que a gente espera um aumento de cerca de 1/3 da população, né? E nesse contexto, inclusive de adoecimento, a família ela pode ser o primeiro e o principal suporte, né? A família ela tem esse papel do acolhimento, do cuidado, né? Do se cuidar, né? E do se permitir ser cuidado. Tá? E aí eu achei essa foto aqui super interessante, né? Da gripe espanhola, né? Quase 100 anos, aí, mais de 100 anos, né? Onde a gente tem uma família, né? E eu achei muito legal que até o gatinho da família, não sei se dá para vocês verem, está usando a máscara, né? Demonstrando o engajamento da família nesse cuidado do outro, nesse se proteger numa pandemia que matou aí cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. E finalizando aqui, começando a finalizar, pessoal, ser cuidado. É muito importante a gente perceber a hora que a gente chegou no nosso limite, e que a gente vai precisar de ajuda, e que a gente vai precisar que um profissional cuide da gente. Então, se permitir. Hoje, eu tenho visto até uma certa mudança em relação ao estigma, né? Eu acho que a pandemia veio também para desmistificar um pouco o tratamento psicológico, né? O tratamento psiquiátrico, o uso de psicotrópicos, e a gente perceber que a gente não é super-herói, a gente adoece, a gente sofre, a gente precisa respeitar os nossos limites e necessidades, e que, quando for necessário, procurar ajuda profissional.
E aí achei muito bacana essa foto da terapia de família, né? O terapeuta conversando ali com a família, só a mãe fala, né? O pai para um lado, os filhos olhando para o celular, e depois todo mundo aqui já mais em comunhão, se olhando, feliz, né? Então, como esses processos, às vezes, né, de ajuda profissional, podem ajudar quando a comunicação não está mais funcionando, quando a comunicação não consegue ser organizada, quando realmente chegou a hora de pedir a ajuda de alguém para reabrir esse canal de comunicação. Aqui eu trouxe alguns materiais aí que eu peneirei que foram produzidos ao longo da pandemia. Como eu falei, tem muita coisa boa, né? Assim, quem tiver interesse, depois eu vou deixar meus contatos, posso passar. Tem essa série de cartilhas que a gente fez na escola, né, com o manejo da ansiedade, orientações gerais do exercício, do comer consciente. Tem uma série de webconferências que a gente fez lá na Escola de Saúde Pública. Tem essa daqui que foi logo no início da pandemia, eu e a Silvana, que é psicóloga, trazendo alguns aspectos gerais aí que, se vocês quiserem dar uma conferida também, tem outras dicas baseadas no material da Organização Mundial de Saúde. Essa outra cartilha aqui, a Fiocruz lançou, tem uma série de cartilhas, mas essa daqui especificamente com relação à questão da violência doméstica e familiar. E o site do coronavírus do governo do estado, né? Também tem muita coisa bacana lá, é uma fonte confiável para a gente se informar em termos de fake news, tá? Então fica essa sugestão aí de outros materiais para vocês se aprofundar. E para fechar, eu trouxe essa frase aí do Luiz Fernando Veríssimo, que eu achei muito adequada para o momento, que a família ela não nasce pronta, ela constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. E que laboratório do amor é esse que a gente está vivendo agora na pandemia? Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como eu falei no início, espero que essa fala ajude alguém, seja útil para vocês de alguma forma. E eu deixo aqui meus contatos das redes sociais, tá? Eu deixo um canalzinho no YouTube onde eu estou salvando também essas lives para ficar aí dessa biblioteca de coisas que a gente tem participado durante a pandemia, tem no e-mail, então quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum material, quem tiver precisando de algum aconselhamento mais pontual, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Bom, aqui no final tem as referências, tá certo? Algumas que eu usei mais, outras usei menos. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para voltar para a sala. Tá? Estou vendo que a Marta já está por aqui. Ah, E aí eu acho que a gente pode passar para a parte das perguntas, tá bom, Marta? certo, doutor André. Temos alguns comentários e uma pergunta aqui da Roberta: como evitar o uso de ansiolítico? Tá? E dizer que continua aberta o bate-papo lá, os comentários, que as pessoas podem fazer suas perguntas. Tá. Então, deixa eu responder aí a Roberta sobre essa questão dos ansiolíticos, né? Realmente é uma colocação muito importante, Roberta, que, na verdade, o uso, a automedicação, né, por ansiolíticos já é um problema grave de muito antes da pandemia. Então, a automedicação, de uma forma geral, é uma situação grave, né? E a gente tem visto isso durante a pandemia, não só com ansiolíticos, mas com todos esses remédios que, de repente, surgem como uma solução milagrosa e todo mundo compra nas farmácias, esvazia as farmácias e se coloca, inclusive, em risco. O uso de ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, né, que são mais conhecidos aí como os calmantes, né, como o diazepam, clonazepam, alprazolam, eles são medicações que foram desenvolvidas para a gente usar em curto prazo, né, em processo de adoecimento, enquanto outras medicações, né, que são mais indicadas para o tratamento dos processos depressivos ansiosos, por exemplo, começam a agir. Né?
Na verdade, assim, tem poucas indicações absolutas onde a gente acaba usando meio que obrigatoriamente o benzo, né, como alteração de sono REM na doença de Parkinson, né, a própria abstinência de álcool, né, que é uma abstinência que pode matar e a gente pode usar essas substâncias, mas via de regra, nós psiquiatras, a gente tenta utilizar esses medicamentos por um curto período de tempo, né, fazendo o tratamento utilizando inibidor seletivo de recaptação da serotonina, do AIS, enfim, algo que seja adequado para o tratamento daquele transtorno ansioso, para o tratamento daquele transtorno depressivo, e essas medicações ficam aí para dar uma segurada enquanto essas outras medicações agem, porque geralmente elas demoram aí pelo menos umas 3 semanas, né, para começar essa ação. E os calmantes, eles têm uma ação relaxante muscular, facilitam o sono e tem esse poder ansiolítico que você falou de forma mais imediata. E uma outra coisa que é importante destacar nos benzodiazepínicos é que muitas vezes em processos de estresse agudo, né, como no luto, como no que a gente está vivenciando na pandemia, esse uso de forma inadequada, ele pode facilitar a cronificação do problema. Né? Então, uma das causas de evolução do estresse agudo para o transtorno de estresse pós-traumático, que é algo mais crônico, é o uso inadequado de ansiolítico. Então, muito boa essa colocação aí da Roberta para a gente trazer um pouquinho de informação sobre essa questão aí dos ansiolíticos. Certo, doutor André. Muitos comentários aqui, não temos mais perguntas, mas muitos elogios pelo tema, pelo palestrante, pelo tema escolhido pelo palestrante, e queria agradecer muito ao senhor, tá, por esse momento rico que a gente teve agora. Tenho certeza que foi, assim, muito bem abraçada aqui pelos comentários, a gente sentiu o sucesso. Muito obrigada em nome do Tribunal de Justiça, tá, da Secretaria de Gestão de Pessoas, a gente agradece, e algumas pessoas pedindo contato, o senhor disponibilizou aí, né, eu já vi que tem disponível, e o link já está disponível para que as pessoas solicitem o certificado, ok? Muito obrigada. Okay. Pois, Marta, muito obrigado também. Eu queria agradecer não só em meu nome, mas em nome da Escola de Saúde Pública também do Ceará, dizer que a gente está aqui como parceiro, né, para se ajudar, seja através do Tribunal de Justiça, seja qualquer outra instituição que precise estar trabalhando essas questões. Bom? Então, um abraço bem grande aí em todos. Um abraço, parabéns. Obrigado. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Um abraço virtual. Tchau. Tchau.